Você já se perguntou por que é tão fácil perder o respeito de alguém que acabou de conhecer? Por que essa necessidade de agradar, de se justificar, de preencher cada silêncio como se o vazio pudesse traí-lo? E o mais perturbador de tudo, será que quanto mais buscamos conexão, mais nos distanciamos dela? Nietzsche disse: quem dança com o abismo deve ter cuidado para que o abismo não acabe dançando com ele. E talvez, nos relacionamentos humanos, especialmente naqueles que despertam mais desejo, o abismo seja justamente esse impulso de revelar tudo muito rapidamente. Mas o que aconteceria se você parasse de perguntar, se parasse de procurar, se em vez disso você se tornasse o espaço onde a outra pessoa escolhe mergulhar? Hoje você descobrirá o que Maquiavel diria sobre como conversar com uma mulher sem fazer uma única pergunta. E já aviso, não se trata de sedução, mas de preservar sua presença. Trata-se de não se ajoelhar diante do altar do entusiasmo vazio. Tente inverter o jogo, sem nunca revelar que está jogando. Se você tiver coragem, fique, porque este vídeo não está aqui para lhe dar fórmulas. Ele está aqui para desnudá-lo, forçando-o a confrontar a si mesmo, como um homem que finalmente aprendeu a deixar o mundo investigá-lo. Você realmente acha que uma conversa é uma simples troca? Que fazer perguntas demonstra interesse? Que se você demonstrar curiosidade, ela se sentirá especial? Mas por trás disso se esconde algo perverso, algo que Maquiavel, o pensador mais brutalmente honesto da história, compreendeu muito antes de qualquer manual de sedução. Quem pergunta, já perdeu, porque uma pergunta nunca é inocente. Ela carrega a marca da necessidade. E a necessidade, por mais elegantemente disfarçada que seja, sempre exala fraqueza. E a fraqueza, dentro do jogo do desejo, é um convite direto à indiferença. Você nunca percebe, mas no exato momento em que faz a primeira pergunta, você entrega o trono. No tribunal do comportamento humano, quem pergunta se oferece. Quem observa, decide. E Maquiavel compreendeu isso perfeitamente. O poder não se resume ao controle direto. Poder é sobre fazer a outra pessoa se mover, sem que ela sequer perceba que foi movida. Pense nisso por um momento. Quando você pergunta, o que você faz da vida? Você gosta de viajar? Qual é o seu signo? O que você está realmente fazendo? Você está dizendo, eu não sei quem você é, preciso que você me explique, preciso de informações para ficar aqui. E nesse momento, ela percebe, não racionalmente, não com más intenções, mas instintivamente, este homem quer algo de mim. E o que é dado com muita facilidade, raramente é valorizado. Você já viu uma criança tentando agradar um adulto? Ela fala demais, mostra desenhos, faz perguntas, pula, ri. Ela não faz isso por interesse genuíno, mas porque precisa de aceitação, precisa se sentir vista. É exatamente assim que muitos homens se comportam em uma conversa, cheios de boas intenções e desesperados para se conectar. Mas Maquiavel diria, nunca demonstre mais fome do que o necessário. A fome exposta transforma reis em servos. Você pensa que ela se abrirá se você perguntar, mas na realidade, as perguntas são uma armadilha. Porque quando você pergunta, ela escolhe o que mostrar. Ela constrói a imagem, ela revela apenas a superfície. Mas quando você observa e faz comentários incisivos, ela reage ao inesperado. Então ela se revela. Observe este contraste. Homem A. Ah, você gosta de música? Que tipo você ouve? Tem uma banda favorita? Homem B. Você tem cara de quem ouviu muitas músicas tristes, mas ainda assim escolhe dançar. Percebe? O primeiro tenta decifrar. O segundo age como se já soubesse. Mesmo que esteja errado, ele assume o papel de observador. E isso é desarmante, porque para responder a ele, ela precisa entrar no jogo dele. E nesse momento, ela abdicou da posição de controle. Ela não está mais escolhendo o que mostrar. Agora ela está tentando entender o que você viu nela. E quando alguém tenta entender como você percebe as coisas, inevitavelmente se interessa por quem você é. Maquiavel não escreveu para homens bons, ele escreveu para homens que queriam sobreviver entre lobos. E o mundo, mesmo que hoje esteja coberto de curtidas e corações, ainda é uma arena de percepção. Quem controla o ritmo, controla a narrativa. E você não precisa falar alto para controlar, você só precisa parar de fazer perguntas. Este não é um jogo de silêncio, é um jogo de autoridade sutil. Quando você fala com alguém que precisa manter a conversa fluindo, você está dizendo, eu não sou o suficiente, preciso de informações externas. Mas quando você permite o silêncio, quando você fala com pausas, quando você faz observações em vez de perguntas, você começa a ocupar seu próprio espaço, e ela percebe isso. E aqui está o segredo que ninguém te contou. O espaço que você ocupa em silêncio é exatamente o espaço que você tem. Você perdeu a oportunidade de demonstrar força, perdeu a oportunidade de estar presente em vez de apenas representar, porque o homem que teme o silêncio é o homem que ainda carece de autoconfiança. E o silêncio, meu amigo, o silêncio é o verdadeiro teste de poder. Vivemos em uma cultura onde tudo precisa ser dito, explicado e discutido. As redes sociais nos ensinaram que até mesmo desaparecer por alguns dias precisa ser justificado com um desculpe por estar ausente.
Mas o silêncio que Maquiavel valorizava era diferente. Era o silêncio da sala do trono. O tipo de silêncio que faz os outros suarem, que os deixa desconfortáveis e os forçam a falar demais só para quebrá-lo. Você provavelmente já percebeu. Quem fala demais é quase sempre quem mais quer agradar. Quem não suporta o silêncio também não suporta a si mesmo. E se você não suporta a sua própria companhia, por que ela deveria suportar? O silêncio é presença condensada, como um perfume que não é forçado, mas deixa uma marca. Aquele homem que não tem pressa, que responde devagar, que deixa o ar pairar entre as frases, está comunicando algo sem precisar dizer. Não estou desesperado para ser compreendido. Existo mesmo quando não estou explicando nada. E isso é cativante.